Com a matéria sobre a biometria nas urnas, o Tribunal Superior Eleitoral aceitou a sugestão de militares. Ao todo, serão 640 urnas eletrônicas submetidas ao teste de integridade. Vamos ver como é que é isso. Pode rodar. O TSE aprovou por unanimidade uma resolução que institui um projeto piloto de um teste de biometria em algumas urnas eletrônicas durante as eleições deste ano. O projeto, de autoria do presidente do TSE, Alexandre de Moraes, prevê que uma parte das urnas que serão submetidas ao teste de integridade passem por um projeto de piloto com a biometria. Serão 640 urnas submetidas ao teste de integridade. Deste total, um percentual de 5% a 10% será usada nesse projeto piloto de teste de biometria. Serão 32 a 64 urnas utilizadas em no mínimo 5 estados e Distrito Federal. A presidência é quem definirá e depender de questões logísticas e financeiras. Segundo os técnicos das Forças Armadas, a participação dos eleitores é fundamental para garantir a maior segurança do sistema de votação. Depois de as urnas serem destravadas por meio da biometria, o teste segue o método utilizado pelo TSE desde 2002. Muito bem, tá aí então essa questão de urnas que não acaba nunca, né? Isso aí vai longe, vai até a eleição e depois da eleição também. Alexandre Porto, e aí, essa participação agora dos militares, digamos assim, esse acordo prevendo aí esse teste com as urnas e com a biometria. Boa noite. Boa noite, Cícero. Boa noite, Arnaldo Lourenço, doutor Arnaldo Lourenço. Boa noite, William. Boa noite especial a você que está nos vendo aí pela sua TV, na sua casa, seu trabalho, ou então pelas ondas da internet. Eu acredito que é muito positivo, que caminha para uma paz, né? Momento de pacificação. Lembrando que os militares estão participando, que foram convidados pelo TSE. O presidente do TSE convidou. Então, se está havendo a paz, está havendo um pouco de tranquilidade, acho que ganha todo mundo, ganha a sociedade, ganha o Brasil, o mundo todo, e mais do que isso, né? Aumenta o processo de lisura. Você acha que aquela confiabilidade que é tão questionada, ela parece caminhar para um caminho agora? Eu acredito que sim, né, Cícero, porque confiabilidade, área de TI, não existe alguma coisa que não seja inviolável, né? Nós tivemos situações do próprio Pentágono nos Estados Unidos, que é um dos lugares mais seguros do mundo, que já foi invadido. Imagina as nossas urnas aqui. Então, uma segurança a mais, ajuda e contribui não apenas para a segurança, mas para uma paz que nós tínhamos aí. Quantas guerras nós tivemos, entre aspas, né, guerra entre aspas, com relação a essas urnas, né, manifestações de todos os lados. Então, agora esperamos que tenhamos um pouco mais de tranquilidade. Muito bem, Arnaldo Buiú, boa noite. Essa polêmica justifica aí sobre essa questão das urnas e agora essa decisão aí, esse acordo, digamos assim, para essa parceria, militares e TSE. Só tira aí, diretor, tira aí o GC aí do ar aí, por gentileza. Obrigado. Buiú. Meu boa noite a todos os telespectadores, boa noite, professor Alexandre Porto, boa noite, William Pacó, boa noite, Cícero, boa noite, técnica. E os nossos telespectadores em especial, quero mandar um abraço para um amigo que nos conhece e assiste o nosso programa, lá na Rua União, Zona Leste, né, é dono do Mundinho da Carne. Estive conversando com ele ontem, batemos um longo papo e as pessoas nos conhecem. Qual é o nome dele? Pela televisão. E, por incrível que pareça, esqueceu. Ele não me disse o nome, ele só me disse o nome do comércio. Que é espectador aí. E desse jeito. Então, mandando um abraço, com o cumprimento toda a população que nos assiste. Com relação à questão das urnas, foi uma novela tão propalada durante aproximadamente quase 2 anos, não tinha o que se falar, tinha que falar nessa coisa. E que bom, né, que o TSE convidou o Exército foi, participou, vão fazer agora o teste de confiabilidade das urnas na biometria, e eu tenho certeza que aqueles 80% da população que confia no sistema eleitoral brasileiro vão ficar muito mais tranquilos e os outros 20% vão ter que se calar, né? Que o país precisa de paz
E a verdade, quando vir as eleições, não vai ter aquela desculpa daquele mundinho dizendo assim, foi fraudado. Eu votei no Bolsonaro, mas meu voto caiu em Lula. É bom que acaba logo isso de vez, né? Traz um processo de lisura, de paz e tranquilo, porque 80% da população confia nas urnas eletrônicas. Eu acho extremamente importante fazer qual seja o processo necessário para acabar com essa conversa mole, porque assim, o Alexandre falou, só que o Alexandre falou uma coisa que é impossível de acontecer. É impossível de acontecer. Quando ele fala de violação, por hacker, isso não tem como. Não tem como. A urna não é online. A urna não é online. Ela não é online. A não ser que ela já esteja fraudada. Mas depois existe sim. A urna eu sei que não é online, mas existe depois a transmissão dos dados. Não, aí peraí. Então vamos lá. Chegar lá. Então, o processo é um todo. Então, a urna faz parte do processo. A urna, naquele momento ali do voto, ela não tem nada que permita uma invasão online ou por Bluetooth, como que é. Não tem. Agora, o processo depois disso, bom, aí sim, aí, claro que pode haver alguma anomalia no meio do caminho. Mas tem como fazer recontagem? Porque toda a urna, quando ela vai iniciar, eles fazem a zerésima, eles imprimem lá todinho, sai 0-0. Depois sai o boletim da eleição daquela urna, todinho impresso num papel, numa fita, você está entendendo? Vem impresso, eles pregam na porta, os fiscais de partido podem levar, por exemplo, e não tem como, porque se der qualquer coisa dissonante àquilo... Mas ao que parece, Buiú, a gente vê esse pós-voto aí, me parece que a preocupação é abrir tudo e olhar, ver se o tubo da imagem está lá, se o fusível está lá, né? Não exagera. Não exagera. De outra maneira. Não exagera. Que é isso. Você, como moderador, está sendo parcial. Não é assim que funciona, meu amigo. Não é assim que funciona. Você sabe que nós estamos sendo racional. Nós não eu podemos. Também. Eu não estou dizendo que haverá ou tem fraude. Eu estou dizendo que certamente é possível. Nós não podemos levar essa ideia de Alexandre, eu sou a favor de esclarecer tudo. Embora Cícero, até que prove o contrário, todos são honestos. Exatamente. Eu não vejo, a não ser que haja, volto a dizer, um dispositivo escondido, secreto, sei lá, alguma coisa que após a votação, nesse meio, né, como você disse, descarregando os dados, sei lá, o que é feito, né, exatamente, possa se haver aí, possa ter um desvio de conduta, digamos assim. William Pacó, boa noite, o seu comentário sobre esse tema. Boa noite, Cícero. Boa noite a todos os colegas aqui da bancada, né? Eu quero mandar um abraço aí bem carinhoso aí a toda a minha família, em especial o meu irmão Magno, que está no Pará nesse momento, o meu irmão Vânio, né, que está lá em Nova Mamoré, mais precisamente agora nesse momento ele está no Garimpo, minha cunhada que está em Nova Mamoré, né? E a minha família da 617, a Vanilde, minha prima, um abração, sei que você está nesse momento me assistindo, ao meu amigo Moisés, que está lá no bairro JK, né, mais preciso, ao meu vizinho Janderson e a algumas outras pessoas, né, o Marcos do Baixo Madeira, os meus primos que estão nos Estados Unidos nesse momento, o Marcos, o Denivon, rapaz, vocês são Maguila aqui, hein? Cara, é muita gente, minha família é mais grande do que um dia de fome, né? Então, assim, um abraço a todo mundo, gente, e obrigado por você estar me acompanhando, por esse carinho danado que vocês têm de mandar mensagem, fala nisso, fala naquilo, obrigado, vocês me ajudam muito. Agora, em se tratar do assunto, vamos lá. É engraçado ver como o Buiú coloca a posição e como o Cícero agora fala, né, na confiabilidade das urnas, né? 80% confia nas urnas, será que confia precisamente? Vamos lá. Em uma entrevista com o Danilo Gentili, o técnico responsável que foi feito a cariação, que foi feita a confiabilidade das urnas e junto ao TSE, que foi convidado, né, para fazer essa programação, ver se as urnas eram confiáveis. Ele fala, infelizmente não teve tempo suficiente, o tempo foi curto e não deu para fazer todas as verificações necessárias. Eu convido você a ir lá na minha página do Facebook, William Pacó, e verifica lá
essa situação. Justamente dessa entrevista que eu fiz essa postagem. Vai lá e verifica. Ele fala uma questão. Vamos lá. Quando as urnas, imagina que cada urna é uma casa. E cada casa tem sua porta. Sua porta tem um segredo. O meu segredo da chave não cabe no segredo da sua casa, certo? Se eu tentar entrar na sua casa com a minha chave, eu não consigo. Mas nas urnas é diferente. São 500 milhões de urnas que têm o mesmo segredo. Então, se o programador detém desse segredo, ele consegue verificar em todas as urnas. Então, assim, é discutível. Que nem ele fala, é discutível. Ele conseguiu ver data e hora de votação de uma determinada votação que houve ali naquele intermeio ali, ele conseguiu precisamente verificar. Então, ele descobriu que as urnas não é tão seguro assim. Existe um parâmetro, né, no meio que eles conseguem descobrir. Então, ele fala assim, tem como ficar mais forte? Tem, só que eu não tive tempo de expressar diretamente a programação. E aí, assim, o que é mais interessante é que depois que ele manda o parecer ao TSE, o TSE julga ele como uma pessoa que está tentando trazer ataque à democracia. Isso está certo, gente? Então, assim, existe a desconfiança, sim. Agora, com o Exército entrando na situação, é uma melhoria que tem um sistema. Não vou dizer que é totalmente seguro, porque assim, são programadores, para ser mais acessível, eu acho que 6 programadores. E aí, assim, tem técnicos que já saíram, que sabem o segredo dessas urnas, tem técnicos que ainda estão e sabem o segredo, sabem essa chave. Então, assim, se tiver acesso ao sistema, consegue fazer o que quiser. E aí, assim, quando for fazer uma cariação dos órgãos... Desculpa te interromper, você está se referindo ao código-fonte, é isso? Sim. E aí, assim, quando que eu falo essa chave, né, para ficar melhor para você entender em casa. E aí, assim, quando for feita as acariações depois das votações, para saber o que aconteceu, se é verdade, se é mentira, uma vez que as urnas forem violadas, não tem como saber mais nada, porque todo e qualquer processo vai partir da violação, não vai ter mais como foi feita a violação. Então, assim, a insegurança é grande. Todos os países que operam as urnas eletrônicas fora do Brasil, países de primeiro mundo, têm uma confiabilidade de um papel impresso, alguma coisa. Por que só o Brasil que não? Então, assim, de ficar pensando. Muito bem, Zezinho Santos, boa noite. E essa decisão do TSE de aceitar, digamos assim, essa parceria, né, com os militares e testar as urnas aí com biometria. Olá, boa noite a todos, boa noite você que está aí todos os dias nos dando essa companhia e fazendo esse programa líder de audiência, graças a você. Mas vamos lá, eu já sabia que o ministro Alexandre de Moraes ia dialogar mais do que o ministro Fachin. O ministro Fachin não deixou, se fechou-se ao diálogo com as Forças Armadas, que houve lá atrás um erro do ministro Barroso, que convidou as Forças Armadas. Depois que você convida, o cara está dentro da sua casa, ele faz festa. Aí ele diz, a casa é nossa. Então, as Forças Armadas foi porque foi convidado. Então, está aí, mas Alexandre de Moraes tem mais diálogo com as Forças Armadas, aceitou a sugestão, legal, testar as urnas, a biometria. Isso é bom, isso traz mais transparência. Tenho certeza que nas próximas eleições vai ter poucas, mas vai ter mudanças, vai ter, porque foi criticada, tudo bem, foi criticada pelo presidente, o presidente questionou o tempo todo, mas eu vejo que agora está se ajustando, porque com aquilo que eu já falei, com muita sabedoria, o ministro Alexandre de Moraes, ele começa a dialogar com o ministro Paulo Sérgio. Isso é bom, porque também ele já deixou claro, não precisa mais ter reunião, porque senão toda semana vai chegar até o dia das eleições uma reunião. Olha, o código-fonte já está... Dizer, aqui tem gente que passeia dentro do TSE. Realmente, o hacker, ele entrou e hackeou CPF de servidores. 8 meses, tá, Zezinho? Não, mas é de servidores, William. De servidores. Ele hackeou. Mas dizer que ele hackeou
código-fonte, urnas, tudo isso aí foi uma discussão em vão. Agora, que nós precisamos avançar, aprimorar e melhorar, temos, porque houve a discussão e o debate e todo esse imbróglio. Agora que nós vamos ter uma eleição limpas, esquece essa coisa de dizer que... Rapaz, tem pessoas, advogados, ô Cícero, que ainda, e pessoas inteligentes, que ainda questionam que o TSE pode fraudar uma eleição. Pelo amor de Deus! Dizer que o TSE é uma corte... eu acredito o seguinte, dificilmente vai se juntar pessoas para fraudar uma eleição. Agora, aquilo aqui, até o que Alexandre falou, que também ele dava essas... Cícero, TSE, assim como você, eles têm um viés ideológico. Eles são de esquerda. A verdade é essa. Não adianta a gente querer botar pano quente, assim como você. Isso tem viés de esquerda. Bom, eu não vou responder para vocês, assim, porque senão eu vou... Aliás, eu vou trazer um gravadorzinho aqui, vou deixar... Toda vez que você falar isso, eu clico no gravadorzinho que é para responder para você. Olha... Mas tem um brigando, já o Zezinho chegou faceiro, calmo, foi pintar o cabelo, chegou alegre... Depois você passa a cor. Quem gostar da cor do seu cabelo, você passa... Ele acajuzou o Alexandre. Não, mas Alexandre, você foi quem falou. Você falou, só peguei a sua fala. Eu não sei de onde que o Zezinho me associou a isso, mas tudo bem, é um direito que ele assiste. Qualquer um pode... Vamos lá. Diga lá, 30 segundos porque eu tenho que chamar o próximo VT. Não, tudo bem. Quando eu citei a respeito da confiabilidade, eu não quero dizer aqui que as urnas não são um bom critério. Elas são sim, veio para inovar sim. Só que existem modos, existem meios que detêm para fazer uma confiança melhor, entendeu? Então, assim, o TSE vai fraudar... Mas você confia, William, nas urnas? Não, de jeito nenhum. Você não confia nas urnas eletrônicas? Não, desse jeito não, porque assim, Zezinho, o que acontece... Você acha que é capaz o TSE fraudar as urnas? Zezinho, nós estamos vivendo num mundo em que... capaz? Eu acho assim, o TSE... Eu não vou falar o TSE em si, porque existe gente capaz, existe gente decente sim no TSE. Agora, assim, existem pessoas com mais intenções, Zezinho. Então, assim, quem me garante que o próprio programador não pode ser comprado, não pode ser uma pessoa que ela detém de um conhecimento melhor? Então, só a gente tem que ter um cuidado, William. Se a gente coloca, no geral, a gente mistura quem é sério e quem não é. Eu acredito que sim, porque tudo é possível ser invadido quando se fala em TI. Agora, nesse momento, não tem nada que comprove cientificamente que algo aconteceu. Então, é isso que mas, Alexandre, foi isso que eu quis dizer. Mas foi isso, até que prove o contrário, todo mundo é honesto. Alexandre, o que acontece? Foi justamente nesse quesito que eu falei. Existe a violação dentro e existe a violação fora. Que nem eu falei, pode ter, que nem aconteceu do programador lá falar na entrevista, que pode ter uma violação por dentro. Qual que é a violação por dentro? Aquela pessoa que está dentro, participando literalmente do programa, da programação, detém daquela chave fonte e fazer uma violação. E existe o de fora. O que é fora? Um técnico mal intencionado, uma pessoa que participou do processo eleitoral. Então, assim, existem vários meios e vários fatores. Então, o que deve ser feito? Uma confiabilidade melhor das urnas. Não que o programa das urnas eletrônicas seja maléfico à sociedade, não é, gente. Mas assim, existem modos e meios de melhorar. E infelizmente o TSE nesse ponto está adotando um sistema arcaico que desde 2018 as alterações foram mínimas e as recomendações não foram testadas. Infelizmente. Mas, William, peraí, vamos aqui. Tudo isso que aconteceu, tudo isso que está acontecendo, chama-se que ele foi embora. É um técnico, chama-se Diego. Sim, é o Diego Aranha. Isso. Ele é um expert lá da Unicamp de Campinas, desde 2016. Ele colocou dúvida. Quando ele colocou dúvida, Cícero, o que acontece? Chamaram todo mundo e corrigiu que era a questão de minutos e segundos. Foi corrigido. Não, Zezé, mas ele falou outra coisa bem melhor. Já botaram, teve correções. Então, naquele momento, o seguinte, ele teve muita pressão, foi embora para os Estados Unidos e deixou aqui o imbróglio. Deixou esse... Tá aí o que nós estamos falando. Nós estamos faltando quantos dias para as eleições?
13 dias úteis. Não, Que tá 13 doido. dias? 13 dias úteis. Ai, ai, ai. A partir de hoje, faça uma 19, conta. 18 a 19. 18, 18. Não, não é de úteis. 13 dias Úteis, pessoal. Que tá falando Não, mas vamos lá. Aí ele faz tudo isso, Cícero. Aí pega, o TSE pegou também os técnicos, tudo, e ele colocou dúvida no sistema que era possível. Só que depois disso teve correções. Isso foi em 2016. E ele foi embora, queria isso por causa de pressão, e começou a dar entrevista, e é o seguinte, tá aí. Não, mas deixa eu concluir. Então, o que acontece é o seguinte, nós temos que as urnas eletrônicas são seguras, é o sistema mais seguro do mundo. Eita! Lógico, Alexandre. Zezinho, Não precisa a mais tinta que você melhorar botou... nada, Zezinho. Não, aí... É que nem o TSE fala, Todo sistema, olha, de um telefone, de uma evolução, ó, do telefone 13 para o 14 tem mudança, do 15, e aí vai, mudança tem que ter, agora que o sistema é seguro, que o sistema é inviolável, Mas o Zezinho não virou adianta. Zezinho, Aliás, eu quero te parabenizar, existe- Cícero. Quero parabenizar você que você está conduzindo brilhantemente o programa. Felizmente o Zezinho está sentando do lado esquerdo, que é lá mesmo, porque o Zezinho é melancia. Verde por fora e vermelho Sabe por o que dentro. que eu... sabe Parabéns. qual- em- Parabéns. em Cícero? Cícero, agora Diga lá. sim. Só para atualizar também, Cícero, falaram aqui quantos dias faltam. Há 4 dias atrás faltavam 22 dias para votação. Aí você faz o cálculo quantos faltam hoje, né? Mas o Mas Buiu, ele falou úteis, o Buiu né? se enganou. Tô falando, não me enganei não, faz a conta, são 13 dias úteis. Não, era 22 há 4 dias atrás. Você vê Não, hoje quantos 22, faltam. 20, faltam Tô 19 falando, dias quando chegou corridos dia e... 22, corridos, não vê o caso. William, já foi teus 30 segundos. Mas Vamos lá. é porque Tá, ficou vai lá. interrompendo, tocando de outra assunto. Então vai lá, 30 segundos. Conclui aí, por A favor. questão do Quem que aranha é o interrompe? seguinte. Aí, ó. Quem que Aí já tá O aí, de Zezinho, novo. o Zezinho interrompeu. Vai lá. A questão do aranha, ô Cícero, é o seguinte, ele fala assim, desde 2018 para cá não teve atualização em verdade. E no ponto que ele mais tocou, que é a questão da criptografia, não foi mudado nada, não teve alteração. E os códigos continuam sendo o mesmo. Então, assim, quem detinha do código 2018 detém agora. É a forma do código, né, que eu estou falando. Então, são os mesmos. Então, assim, houve uma mudança? Não. Houve um sistema impresso ou alguma outra mudança? Não. A forma de votação é a mesma, gente. A embalhamento é a mesma. Não? Então, assim, o que teve melhoria foi na questão do horário. Mas, assim, o restante, tudo é do mesmo jeito. Então, se é confiável ou não, eu não sei. Eu tenho minha dúvida. Eu, particularmente, assim como 1 milhão de pessoas no Brasil detém da dúvida. Porque o TSE é um sistema fechado, não existe essa de um determinado candidato pode participar do processo eleitoral. Não. Ele detém da votação dele, mas ele, de fato, nem ele sabe como foi feito. Muito bem. O Buiu pediu uma parte. Vamos lá, Buiu. 30 segundos. Eu só estou querendo entender aqui porque ele fala que é um sistema fechado, que ninguém sabe de nada e diz que o sistema é o mesmo e isso e aquilo outro. Aquela Não equipe, dá só pra a equipe, entender. Will, só a equipe, né? Só Até um não dá retardado pra- consegue não dá saber o pra que eu entender. falei. Se as pessoas não sabem como se processa lá dentro, como é que o cara sabe? Só ele que sabe, que eu não sei. Na realidade, quando eu falei aqui, até o Alexandre Complementou? complementou o que eu estava, obrigado, o que eu estava falando, assim, eu vou dar alguns exemplos. Vamos lá. Eu não disse que as urnas são 200% seguras. Eu acho que é muito improvável. Como eu acho que é muito improvável que alguém fraude o sorteio da Mega Sena. E deveria, né? Seria bom demais. Já pensou, né? Já teve reportagem, já teve não sei o quê, muitas coisas, porque isso aí é fraudado, porque isso é esquema. Mas nunca se provou absolutamente nada. Nunca se provou. Agora pode fazer. Vamos lá, eu estava falando da questão do dispositivo de internet, Bluetooth. Mas, claro, pode ter um sinal de rádio. Vamos lá, quem já assistiu o filme Inimigo do Estado? O filme Inimigo do Estado, os caras por satélite, eles sabem de tudo que o cidadão faz, tudo. Onde vai, o que come, o que comprou, o que não comprou, entendeu? Ali é Isso o Google consegue fazer. Ali é um bom exemplo disso. O Cassol, na época passada aqui, comprou aquele espião, né? Israelense, que ele monitorava as conversas de todo mundo. Não, isso eu não sei, você que está... É verdade, ele mesmo fez questão de dizer. Mas o que eu estou dizendo é isso. Então, assim, pode ter um
Pode. Né? Um outro filme americano que eu sugiro também é A Senha, Swordfish, que também o cara ele vai entrar num sistema bancário, só que tem 10 combinações numéricas, né? E ele precisa do quê? De um satélite para poder... cai a energia, acabou. O cara tem que começar tudo de novo quando já estava na... Então, mas nós estamos viajando no mundo da ficção. Não, né? mas Pode ocorrer. Boiú, então, é isso que eu quero dizer. Não é 100% seguro. Não. O que eu acho que é improvável, o TSE, aí entra o que o Zezinho falou. Que é isso? Que a gente fica falando. O TSE jogar na lama, entendeu? A gente fica falando aqui... O que eu vejo é o seguinte, as nós coisas. temos que, independente de confiar ou não, nós temos que dar um voto de confiança, perdão da redundância, que é um caminho, que é um passo à frente. Mas nós já vivemos Não, isso claro. há quase 20 Entendeu? anos. Tudo que seja para Talvez evoluir, tenha muita Alexandre, é divergência, importante. muita briga, e agora é o momento de pacificar. Então vamos acreditar que isso é um avanço, Não, mas vamos cada seguir à vez- frente. Alexandre,